tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ver. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento, e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Bom, pessoal, a paz do Senhor, boa noite. Professor Cid Clay, da EBD, de uma das Assembleias de Deus de Pernambuco, tá? Com mais um comentário, dessa vez do capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 21 de Efésios, tá? Por Cid Clay Lacerda, que sou eu, tá? Monteiro, 18 de 5 de 2020, às 22h21. Estamos postando essa aula hoje porque do fim de semana para cá houve problema técnico aqui e infelizmente não deu para enviar. Mas hoje nós estamos enviando essa aula para vocês, tá? Primeiro de tudo, sumário. Nós iremos falar sobre os novos relacionamentos, que começa no capítulo 5, versículo 1 até o 6, versículo 9, tá? O assunto hoje abordado será as palavras animadoras de Paulo, que é do capítulo 5, versículo de 1 a 21. Tá? Depois trataremos das outras passagens. Tá? Primeiro de tudo, no versículo 1, o apóstolo aponta para o mais sublime exemplo que se possa achar. A possibilidade de segui-lo, tá? É indicada pela referência à filiação, como filhos amados. Paulo pede que os cristãos de Éfeso sejam seguidores dele, assim como ele é também de Cristo. Tá? Temos que ser seguidores de Jesus, não de homens. Tá? Andar da ideia não só de estar fazendo a vontade de Deus, mas de andar fazendo a vontade de Deus. Tá? A gente vê isso no versículo 2. É chamado esse tipo de linguagem de tropometafórico, trazido de Efésios 4, de 1 a 17. Tá? Em que ele faz aquelas altas revelações a respeito da igreja de Éfeso, por meio de Tíquico e das pessoas que estavam com ele para levar essa carta até lá. Indicando claramente
a continuação do mesmo assunto. Tá? Ele dá uma pausa e volta a tocar na mesma tecla. Tá? Como no versículo 1. O amor cristão se apresenta no mais elevado grau, como também Cristo vos amou. Tá? Nós temos que amar o nosso irmão não pelo que ele tem, mas sim pelo que ele é. É uma alma necessitada de Jesus, assim como a minha e a sua, e nós devemos amá-lo incondicionalmente. Se ele tem alguma coisa a dar, pouco importa. E se não tem para dar, também pouco importa. O importante é ser e andar cristão. Tá? Ele mostrou seu amor entregando-se por nós. Ele coloca aqui, em nosso favor. Tá? Isso quer dizer de forma incondicional. Tal é o amor cristão, não é um mero sentimento de afeição, mas um alto sacrifício. Às vezes eu não suporto aquela pessoa. Paulo vai dizer, não tratai uns aos outros com amor fingido. Tá? Em algumas versões diz, não trateis uns aos outros com amor. Ele diz, ele diz, vos trateis uns aos outros com amor não fingido. Quase que não sai essa do grego agora. Tá? Em nosso favor. Tal é o amor cristão, não é um mero sentimento de afeição, mas um alto sacrifício. Eu me esforço para amar o meu irmão. Porque meu irmão não pensa como eu. Meu irmão não entende a Bíblia como eu. Meu irmão, ele não tem a espiritualidade que eu tenho. O meu irmão, ele não tem a intimidade que Deus tem comigo. Por isso que eu tenho que suportá-lo. É um sacrifício a ser feito? É. E maior foi o que Jesus fez por nós. Por isso que ele cita aqui os exemplos do sacrifício de Jesus. A natureza incidental, olhe, não é acidental, é incidental, desta referência à expiação do nosso Senhor, indica que este aspecto da sua morte era mutuamente aceito por Paulo e seus leitores. Ou seja, ninguém duvidava de maneira nenhuma que Jesus tinha morrido, ressuscitado ao terceiro dia, e está à direita de Deus no trono, lá no terceiro céu. Ninguém tinha dúvida disso não. Tá? Ambas as palavras são usadas para sacrifícios, envolvendo derramamento de sangue, mas quando usadas juntas, como aqui nessa passagem, viu, do versículo 1 e do versículo 2, a palavra oferta pode referir-se mais particularmente às oblatas incruentas. Tá? O cumprimento cabal em Cristo das prefigurações veterotestamentárias é assim indicado. É o que isso quer dizer. Tá? Em aroma suave. Por que aroma suave? Porque Deus, ele é progressivo. Ele não é instantâneo, no estalar de dedos. Ele se apresenta de maneira progressiva ao ser humano até alcançá-lo e ele ser tocado pela iluminação do Espírito Santo, vê que é pecador, vê que necessita do sacrifício de Jesus para ser salvo, aí aceita Jesus. Pela sua espontaneidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Tá? Agora aqui, confira também em Gênesis 8, 21, em Levítico 1, 9, 13 e 17. A gente viu isso na lição sobre Levítico, sobre o tabernáculo de Moisés. Tá? Isso foi muito bem explorado. Para vocês que têm professores aí, são seus professores, então cobrem a eles uma revisão dessa parte aí. Tá? Uma frase tomada do Velho Testamento, indicando a aceitação divina do sacrifício. Ou seja, o cheiro subia de maneira tão agradável, tá? Aqui no Nordeste, quando uma pessoa está bem perfumada, nós dizemos, eita cabra macho, cheiroso, eita menina boa, cheirosa, tá entendendo? Significa coisas boas, tá? Que vem ao nosso conhecimento. E esse aroma suave a que Paulo se refere aqui, subindo à presença de Deus, indica que a oração que ele faz por intermédio
dos crentes em Éfeso é sentida por Deus, assim como as dos próprios moradores da Lídia como um todo, com foco em Éfeso, tá? Vamos adiante. É claro que certos pecados ameaçaram a paz e a segurança dos cristãos gentios primitivos, de um modo especial, tá? Aqui no versículo 3. Tá? Eu venho explicando a vocês que Paulo, ele passou 3 anos em Éfeso, tá? Ele chamou pastores para auxiliá-lo, porque sozinho ninguém faz a obra de Deus, ninguém aqui é João Batista, viu? Porque até João Batista tinha discípulo seguindo ele, tá? Mas ele dizia, eu sou a voz que clama no deserto, ou seja, eu estou sozinho aqui fazendo as coisas, tá? Mas veio Jesus e depois os discípulos se tornaram apóstolos e por aí vai, PT saudações, tá? Aí eles tinham sido criados neles. Paulo está dizendo, vocês foram feitos por nós, pelo nosso exemplo, com poder e autoridade do céu. E evidentemente alguns que se diziam cristãos, ainda acharam nos mesmos uma forte tentação. O que eu vejo aqui não é a primeira geração de crentes cometendo torpeza. O que eu estou vendo aqui é uma carta de 10 anos à frente do momento em que Paulo passou em Éfeso. Tá? Tem muitos comentaristas que discordam, dizem que foi 3 anos, que foi 5, que foi 15 e que foi 20. Vamos pegar a média. Nem 5 nem 20. Vamos botar logo 10. Pronto, acabou, seus 12,5 anos. Tá entendendo? O importante é que os crentes que começaram a boa obra estavam intactos espiritualmente. O problema estava nos novos conversos, tá? E evidentemente alguns que se diziam cristãos ainda acharam nos mesmos uma forte tentação. Eles não podiam ver uma festa de Artemis, que é a Diana dos Efésios, que queriam ir para a festa comer carne. Quem não gosta de uma picanha? Mas era sacrificada a deusa Artemis. Eles não podiam estar comendo daquilo, tá? O único caminho seguro era nem sequer fazer menção de tais coisas. Olha para ele. A ideia do mal, tanto quanto o ato, devia ser excluída. Isto realmente era o mínimo que uma profissão, eu vou preferir aqui falar confissão, tá? Confissão, tá? Entenda como confissão, essa profissão, tá? Que uma confissão de fé podia exigir, tá? Porque a confissão ela é exteriorizada, é de dentro para fora. A profissão o pessoal tem que ver primeiro para poder escutar. Pelo amor de Deus. Os pecados pequenos, dos quais os piores se derivam, são condenados logo depois. Paulo vai dizendo, olha, não olha para uma sacerdotisa de Artemis, não. Aí mais na frente ele diz, não adulterarás. Tá? Com outras palavras. Tá? Ele fala de um pequeno pecado, que é a cobiça, e depois fala da consumação da cobiça, que eu citei como exemplo aqui, ou a prostituição com a sacerdotisa de Artemis. Tá? E por aí vai. Tanto quanto o ato devia ser excluída. A pessoa não podia nem pensar em pecar. Tá? Era recomendação paulina. Tá? Os pecados pequenos dos quais os piores se derivam são condenados logo depois. Tá? Versículo 4. Há muitos em todas as classes da sociedade que não cometeriam os pecados mais grosseiros, mas que se deliciam em palavras vãs e chocarris. Tá? Tem gente que não tem coragem de trair a esposa, mas não pode deixar de ver um filme pornô. Você está traindo ela do mesmo jeito, meu amigo. Traição, o verbo no grego para adultério, significa agir com falso testemunho. Você, quando se casa, você faz a promessa, faz um testemunho, dizendo que vai respeitar na alegria e na doença, com dinheiro ou sem dinheiro, seja lá na situação que for, respeitar a sua mulher e você respeitar o seu marido. Acabou-se. Tá? E Paulo aqui, ele vem tratar de pecados pequenos
que são vãs palavras, ou seja, palavras torpes, na nossa linguagem, palavrões, tá? Ou coisas indecentes de serem ditas diante do público, e chocarrice. Tinha gente que fazia coisa que nem cachorro faz, para todo mundo ver. Pelo amor de Deus. São chamados esses tais de inconvenientes, tá? Tá os crentes falando sobre Jesus, quando a fé o camarada chegava no meio da conversa com uma palavra torta qualquer, tá? E confira, veja o que é que diz aqui. Como convém a santos, tá? Ao se juntarem, conversem somente em coisas que convêm a santos. E crente fala de quê? De Jesus, meu irmão. Fale de Jesus. Tiver junto, Jesus. Tiver longe, Jesus. Tá sozinho, Jesus. Porque é Jesus, Jesus, Jesus que resolve nossos problemas. Viu? Comentários de Efésios, vamos lá. Os lábios do cristão devem constantemente se encherem com os louvores de Deus. Não com aquele louvor extravagante e barulhento que provoca a zombaria dos homens, ou seja, da humanidade, mas com um espírito de incessante gratidão, que se expressa de muitas maneiras afáveis que não podem senão influenciar o ímpio para o bem. Veja também 4:29 de Efésios. Olha, é o seguinte, irmão, o Senhor está dizendo que a gente não pode rodar no espírito, não pode cair no manto, não pode falar língua estranha, não pode profetizar. Não, eu não estou falando isso aqui não. Paulo falou e foi bem claro. Quando tiver profecia a vinda do Senhor, isso que seja bem claro, quando muito 1, 2 ou 3, os demais que se calem para ver ordem no culto, tá? Mas se o irmão está falando língua estranha, ele fala entre ele e Deus, segredos dele para com Deus, porque é o Espírito Santo que está falando na boca dele a Deus o que o irmão está precisando. Se não está edificando ninguém, está edificando a si próprio, ele fala baixinho, porque a gente consegue controlar, porque o Espírito Santo não é mal educado, viu? Ele respeita os nossos limites, tá? Sabei, pois, isto, no versículo 5, Paulo indica que seus leitores certamente compreenderão que ninguém que se entrega aos vis pecados já mencionados terá parte alguma naquela herança que é o seu quinhão em Cristo, tá? Ele não está aqui dizendo o que eles estão fazendo. Ele está aqui trabalhando na prevenção, não na correção, tá? Cuidado com isso aí, cuidado com esse detalhe. Estamos aqui numa segunda ou terceira geração de crentes que não viram Paulo, mas viram os pastores, inclusive Tíquico, que estava lá em Roma quando Paulo estava escrevendo essa carta. Tá? Note-se a frase, o reino de Cristo e de Deus. Tá? Porque agora quem está reinando é Cristo. Mas quando passar o juízo final, que é o trono branco, todo mundo for julgado e lançado no lago de fogo, vai se iniciar o chamado dia eterno por Pedro, que é o reino por meio de Deus. É quando o Filho passa a autoridade ao Pai. Tá? Note-se a frase, o reino de Deus e de Cristo. Veja Mateus 25:34 e Tiago 2:5. O versículo 6 tem uma advertência contra o poder da propaganda insidiosa. Qual é o problema disso, meu irmão? Olha, qual é o problema disso? Veja só. Eu vou traduzir aqui. Fofoqueiro. Ele aumenta, mas não inventa. Cuidado com o fofoqueiro. Viu? A Bíblia chama eles de... Me falha a memória agora a palavra no português. Mexeriqueiros. A Bíblia no Antigo Testamento fala. Não deixai o mexeriqueiro entrar na tua tenda. É recomendação bíblica. Fofoqueiro, para bem longe de você. Viu? Tem aplicação especial àqueles que se rendem à astúcia de falsos sectários. O que seriam esses sectários? Os entendedores espirituais da Bíblia Sagrada. Estão me entendendo? Olha, aqui é espiritualmente falando para a igreja. Jesus está falando com você agora nesse momento, irmão.
Jesus está calado, olhando para a cara do sujeito, mentindo para a igreja, tá? Mentiroso, sectário, mexeriqueiro, aumenta, mas não inventa. Cuidado com esse tipo de gente. Mas, irmão, mas ele não inventa, ele só aumenta. Pior ainda, está espalhando a desgraça dos outros, que vão de ponta em ponta à procura dos incautos, tá? Outro detalhe, para complementar esse comentário aqui do Dr. F. Davidson, tá? Os sectários, eles vão na casa dos incautos, batem na sua porta, tá? E dizem, você acredita que o mundo um dia vai ter paz? Aí você responde, vai. Jesus, quando vier para o reino milenial, ele vai ter paz no mundo durante 1000 anos e depois por toda a eternidade. Essas pessoas vão dizer, não é Jesus não, é Jeová. Aí vão começar a querer fazer o sectarismo na tua mente. Toma cuidado. E tem outros aí por fora que dizem que quando a gente impõe a mão para Jesus batizar com o Espírito Santo, a gente está fazendo uma sessão espírita. E se chamam de cristãos. Cuidado com esses sectaristas, viu? Cuidado com eles. Veja também Efésios 4,14, viu? Dê uma revisada. Vê-se a importância magistral deste assunto na seguinte declaração paulina. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A Bíblia diz que não há outro fundamento a ser posto senão pelos dos apóstolos. Os apóstolos só pregavam Jesus, 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 Jesus. O fundamento já foi posto pelos apóstolos. Não existe mais outro fundamento. Não adianta você querer fazer uma gambiarra, uma área de serviço na igreja do Senhor, para seu uso pessoal, para querer se beneficiar, que Deus não vai se agradar de você não, porque a base já foi consolidada pelos apóstolos, tá? Toda a doutrina está registrada de Mateus até Apocalipse, fundamentada na doutrina dos apóstolos, tá? Vamos adiante. Tem aplicação especial àqueles que se rendem à astúcia de falsos sectários, né? Que vão de porta em porta à procura dos incautos. Isso eu já falei para vocês. Veja também Efésios 4,17. Vê se a importância, tal, magistral, já falei, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você conhece a palavra, sabe que não é para si, vamos pega leve, pode ter criança ouvindo, né? Você tem um vício, qualquer um. Uma coisa passa de ser, vamos dizer assim, afável na nossa vida quando ela passa a ser danosa. Quando ela passa a ser danosa na nossa vida, nós a chamamos de vício. Tá? O vício é complicado para tirar o vício de alguém. E Paulo aqui fala a respeito dos filhos da desobediência. São aqueles que persistem em sempre pecar da mesma maneira, todo dia, toda hora, todo instante. Pelo amor de Deus. É desse tipo de crente que ele está falando. Viu? Vamos mais adiante. Eu vou falar confissão, viu? A confissão de fé dos leitores os obriga imprescindivelmente a fugir do pecado. Irmão, tem detalhe na Bíblia que ninguém percebe. José fugiu da mulher de Potifar, porque a mulher de Potifar queria se deitar com José, porque ele era um mancebo muito bonito, tá? E já fazia anos que ele estava na casa de Potifar, cerca de 7 anos. Gente, a Bíblia diz que ela rasgou a túnica de José. Será que ela fez de tudo mesmo para se deitar com José ou não? Ela rasgou a roupa dele, ele saiu correndo. Acredito eu, na minha pouca experiência bíblica, que ele saiu só de cerolas por dentro da casa de Potifar. Porque a Bíblia diz que a túnica ficou na mão dela, rasgada. Ele fez de tudo para fugir do pecado. E é o que Paulo aqui avisa para eles, a fugir do pecado, tá? Na sua vida anterior,
ofuscada pela incredulidade, eram participantes com eles, mas agora são a luz do mundo. Tá no versículo 8, confira também em Mateus 5,14. Novamente, a exortação se repete para os cristãos andarem como devem. Tá? Ele dá um ânimo para os crentes andar. Ele não só lapeia, não, como muitos têm por aí, que só sabe dar chicote e não sabe dar bálsamo. E tem muitos que só sabem dar bálsamo e não sabem dar chicote. A balança de Deus é equilibrada. Tá? Deus dá a chicotada, mas tem o bálsamo para você se orientar. Viu? Outra coisa. Novamente a exortação se repete para os cristãos andarem como devem. Fruto do Espírito, ou melhor, fruto da luz, seria a tradução mais coerente para esse texto, na Almeida Revista e Atualizada. Tá? Paulo introduz aqui o contraste entre estes frutos e as obras infrutíferas das trevas. Tá? O fruto da luz consiste em bondade e justiça e verdade, tá? Num sentido mais absoluto, porque essas três características, você entendendo ou não, duas delas, a bondade e a justiça, são atributos de Deus, tá? E a verdade fica implícita na imutabilidade de Deus, que Deus não muda, ele é sempre a verdade, entendeu? Por isso que é absoluto aqui, no seu sentido mais amplo, indicando por toda bondade, toda justiça e toda verdade. Jesus disse, se eu não me engano, quem é que pode atentar contra a verdade senão por ela? Jesus não, desculpem. Paulo. Quem pode atentar contra a verdade senão a favor dela? Estão entendendo? Só podemos ir contra a verdade se tiver uma verdade superior acima dela. Tá? Tem gente que diz, vou citar um exemplo para vocês pegarem direitinho esse assunto. Tem gente que diz que Deus pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. Ouvi muito isso, desde os meus 11 anos de idade, que eu aceitei Jesus. Gente, não existe na Bíblia mar do esquecimento. Não existe. Ah, irmão, isso é pregação. Não. A pregação tem que ser baseada no texto escrito. Não no que vem na minha cabeça, não. E quando o Espírito Santo domina a nossa cabeça, a gente não fala coisa errada, não. A gente só fala o que é certo. Viu? Miqueias, a partir do capítulo 3. Vá lá que você vai ver. Deus jogou nossos pecados no mar. Só tem lá mar. Não tem esquecimento. Mas de onde tiraram esquecimento? Quiseram enfeitar demais na pregação, meu irmão. Lamento para você. Viu? Porque em Salmos, no capítulo 88, se eu não me engano, tá? Tem lá escrito, ele pegou os nossos pecados e lançou-os na terra do esquecimento. Olha a diferença aí. Ele deve ter fundido as duas passagens, achando que estava dizendo certo a passagem de Miqueias. Tá? É isso aí que a gente tem que tomar cuidado, gente. Temos que pregar o que está escrito, como foi escrito e para quem foi escrito, em que momento foi, para que serve hoje, qual a aplicação dele hoje. Tá? É esse cuidado que eu estou tendo aqui com vocês. Tá? Vamos lá. Provando, versículo 10, pondo tudo à prova, os filhos da luz podem evitar o engano. Porque se sair uma palavra errada de cima do púlpito, o crente que é ligado nos céus, tem o discernimento de Deus, ele percebe quando a palavra que está saindo de lá de cima está errada. Ou quando alguém está profetizando de si mesmo e não está profetizando de Deus. E não precisa nem ter o discernimento, basta você somente crer na Bíblia Sagrada. Ela é o manual correto para você saber quando é Deus que está falando e Deus que não está. Porque, meu amigo, Deus que não está, irmão, tem Deus que aparece dizendo que é Deus dentro da igreja. Cuidado, viu? É o Deus desse século. Cuidado, viu? Deus nunca vai ficar de encontro
a palavra dele. Ele sempre vai falar dentro da Bíblia Sagrada. Esse é o mistério da profecia. Viu? Vamos lá. Fruto do Espírito é o melhor fruto da luz. Já falei essa parte. Quando tudo aprova, os filhos da luz podem evitar o engano. Tá? Ele pode abrir a boca e dizer para outros o que Deus mostrou a ele? Irmãos, se Deus mandar, fale. Fale. Viu? Fale. Porque eu já peguei situação difícil em que um evangelista, não vou dizer o nome dele por questão de preservar a pessoa, tá? Veio dizer que na lição de Samuel, tá? Foi a última lição que nós tivemos, Samuel, com ousadia, intrepidez e autoridade de Deus e do Espírito Santo, declarou o declínio da casa de Eli como sacerdotes. Aí eu digo, tem alguma coisa errada. Isso não existe na Bíblia, não. Eu fui lá para o livro de Samuel, o livro de 1 Samuel, quando eu vi, a Bíblia diz que Samuel ele temeu falar contra o seu Senhor, porque Eli era o tutor dele, e ele ainda era muito novo, não tinha experiência com Deus, tanto que Eli jogou uma maldição sobre ele, caso ele não contasse o que Deus tinha mostrado a ele a respeito da sua pessoa. Tá entendendo? Ele falou, mas falou com temor, sob estresse, e se brincar, falou de todo jeito. Ainda bem que está registrado a maneira como ele falou. Ele falou tudo o que Deus mostrou para ele. Agora, se o tal do Eli quer saber o que Deus mostrou a ele, o que mostrou a você a respeito dele, não tenha medo de dizer não, entregue o decreto, viu? Que eu entreguei. Esse evangelista não volta mais a falar besteira a respeito de Samuel, não. Viu? E assim, chegar a conhecer qual a vontade do Senhor. Tem gente que fala de vontade permissiva. Que história é essa? Deus permite, foi permissão de Deus. Ah, não aconteceu porque Deus não permitiu. Irmão, Deus não é permissivo, não. Acabe com essa história. Deus tem vontade. Ele tem querer. Ele tem querer. As coisas acontecem porque Ele quer. As coisas andam do jeito que está porque Ele quer. Porque a Bíblia diz que Ele controla tudo e mantém tudo sustentado pelo poder da sua palavra. Ó para aí. Cuidado, viu? Cuidado com esse outro detalhe também. E assim chegar a conhecer qual a vontade do Senhor. Mas o cristão deve ir além da mera fuga das obras das trevas. Tá? Ele tem que ir além. Ele tem de expor a sua verdadeira natureza à influência da luz que há em si. E mostrar o que é na realidade. Não existe crente 007 com pistola de ouro, com 7 balas, representando os 7 Espíritos de Deus. Acabe com esse negócio. Mostre quem você é, onde você chega. Eu não vou fazer isso não, porque eu sou crente. Ponto final. Fiquem vocês aí fazendo o que quiserem, mas eu não vou fazer coisa errada não. Tá? Não sou comprado e nem sou usado. Se acontecer, só uso uma vez. A segunda não vai ter não. Viu? E se Deus mostrar antes de acontecer a primeira, pode ter certeza que eu vou escutar Deus, não vou escutar o homem não. É o que Paulo está tentando mostrar aqui para os crentes. Tá? Confira no versículo 3, tá? Do mesmo capítulo, capítulo 5. Muito do que se lê nos jornais, revistas e novelas aumenta a dificuldade de o leitor conservar os pensamentos puros. A gente assiste a novela, tá? Cristã, é edificante, tá falando a respeito da Bíblia. Mas existe um enredo ali por trás que não convém, tá? Não estou condenando aqui novela bíblica não, pelo amor de Deus. Eu apoio até anime bíblico, só para você ter uma ideia. Desde que o evangelho seja pregado. Paulo não estava interessado na maneira como o evangelho estava sendo pregado, desde que ele fosse pregado. Tá? Paulo dizia, se for com falsidade,
se for com amor fingido, se for em fora de tempo ou no tempo, o que interessa é que pregue. Acabou-se. Seja lá do jeito que for. Agora, quem se junta com porco, farelo vai comer. Viu? Vamos lá. Tende a expor sua verdadeira natureza à influência da luz que há em si e mostrar o que é na realidade. É vergonhoso, no versículo 12. Confira isso também no versículo 3. Muito do que se lê tá em revista, tudinho, como eu expliquei a vocês, tá? Aumenta a dificuldade do leitor conservar os pensamentos puros. A gente está assistindo uma cena, quando daqui a pouco vem uma imagem de nudez na mente da gente. Pelo amor de Deus, não dá para assistir a TV aberta. A TV aberta não respeita a casa da gente. Tá? A gente, infelizmente, tem que assistir canal fechado. Ou ir para o YouTube, como eu faço. Para aprender alguma coisa da parte de Deus. Porque, sinceridade, está deixando a desejar. E fornece tópicos sórdidos para todos. Inclusive para os cristãos. Porque tudo que se manifesta é luz. Tá? É luz. Mas, irmão, até um erro, você só está vendo o erro porque a luz iluminou aquele erro. Senão você não veria o erro. Tá entendendo? O erro está na sua cara, você já foi iluminado. Trate de se corrigir. Viu? Vamos adiante. Considerando o que segue, parece melhor interpretar isto no seguinte sentido, tá? Que o mal, quando exposto à verdade, tem de mudar. Tá? Isto aconteceu na própria experiência dos leitores. Agora deviam brilhar de tal modo que outros experimentassem a mesma mudança. Tá vendo? Que não é a primeira geração dos conversos, é uma outra geração. Para dar ênfase à ideia que tudo que se expõe à luz é proveniente, possivelmente, a luz é transformado, Paulo cita umas palavras, está no versículo 14, de fonte desconhecida. A gente não sabe de onde Paulo tirou essas palavras, tá? Possivelmente tiradas de um hino cristão primitivo. Você pode conferir isso no versículo 19, tá? Que ele volta a repetir, como se fosse um complemento lá, tá? Ele dá essa ideia. Elas chamam os homens para perceberem a obra transformadora da luz do mundo, tá? Vede como andais. Pela última vez na epístola, repete-se a exortação a andar como cristãos. Ele estava dando um incentivo aos motivados que haviam lá, porque o motivado, meu irmão, ele não precisa de incentivo para fazer alguma coisa, não. Ele vê e faz. Tá? Aquele que serve a Deus. Ele leu na Bíblia, pode ter certeza, ele vai fazer o que a Bíblia faz, porque ele é automotivado. O perigoso é o incentivado. Ele só vai seguir a Jesus com interesse em alguma coisa. Um carro zero, um cheque especial, uma conta gorda, um cargo elevado dentro da empresa, um cargo elevado dentro da igreja. O cara quer ser fiel. Olhe, tenha muito cuidado com esse tipo de gente, viu? Vede como andais. Tá? Pela última vez na epístola, repete essa exortação a andar como cristãos. Tá? Tá aí as passagens. Eles devem exercitar-se com o máximo cuidado para não viver imprudentemente como tantos fazem. Tá vendo, mais uma vez, que não é a igreja que estava fazendo errado, eram os novos conversos e os ímpios pagãos que conviviam com eles. Deste modo, aproveitarão cada oportunidade de fazer o bem nestes tempos maus. Ele fala remindo. É literalmente, sabe o quê? Resgatando o tempo. Eu gastava esse tempo, meu Deus, para assistir futebol. Eu não pegava 2 horas do futebol para ler a Bíblia, para fazer um culto doméstico, para cantar o hino a Deus, para orar, para jejuar. Pelo amor de Deus,
deixemos de perder tempo com coisas espúrias, tá? Coisas que não levam à edificação de ninguém, para perdermos não, para remirmos esse tempo, tá? Deixa eu voltar aqui, para remirmos esse tempo e sermos agraciados pelo poder de Deus em nossa vida com a presença do Espírito Santo, tá? Vamos mais adiante. Eles devem exercitar-se com o máximo cuidado para não viver imprudentemente como tantos fazem. Deste modo, aproveitarão cada oportunidade de fazer o bem nesses tempos maus, remindo, literalmente resgatando, viu? É a tradução literal do grego. O crente sempre deve ter o alvo de conhecer e fazer a vontade do Senhor. Está no versículo 17. Esta deve ser a sua primeira preocupação. Se acordou de manhã, meu amigo, nem levante e nem abra os olhos, já vá logo agradecendo. Jesus, obrigado porque eu amanheci para viver mais um dia. E não sei se vou terminá-lo aqui me deitando de novo na minha cama. Tá? Comece logo deitado. Aí, irmão, eu sou do manto, canela de fogo. Eu oro de joelho para trás, com as pernas viradas para trás. Ezequias só tinha uma parede, viu, meu irmão? O profeta voltou do meio do caminho, do pátio, e disse, olha, Deus ouviu a tua oração e vai te dar mais 15 anos. Aí Ezequias, como nós devemos fazer, assim como Ezequias, disse, que prova tu tens para me dar de que eu, daqui a poucos dias, vou sacrificar ao Senhor? Ele olhou assim e disse, o relógio de Acais, para ele ir para frente é muito fácil. Faz ele retroceder, o relógio pegou, retrocedeu, o relógio do sol. 10 graus. Meus amigos, faça a prova de Deus. Deus, ele faz questão de ser, vamos dizer assim, exposto para que vejam que ele é. Não que ele não foi. Entendeu? Tem gente que prega hoje dizendo que Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Não. Jesus ainda faz e fará muito mais. Entendeu? Esta deve ser a primeira preocupação do crente. É saber o que é que Jesus quer para ele naquele dia. Nem se levanta, nem abre o olho, nem escova os dentes. Aí, irmão, tenha paciência. Agradeça a Deus por você estar se levantando da sua cama. Viu? Vamos adiante. Mais comentários de Efésios 5, de 1 a 21. Que a vontade de Deus pode ser conhecida por aqueles que a buscam. Tá? Você tem que buscar. Você não pode terceirizar a sua vida espiritual para outra pessoa, não. Ai, irmão, ore por mim. A coisa está tão difícil. Eu não consigo mais orar. Eu estou acabado. Eu estou destruído. Não sei o que. Olha, não entre em depressão não, pelo amor de Deus. Tá? O que a gente pode fazer um pelos outros é carregar a carga uns dos outros. Tá? Um dos outros. Isso é. Ele está precisando de um auxílio. Ficou desempregado. Vamos ajudar ali? Vamos. Tá aí a carga. Ele está sem dinheiro para comprar alimento. O primordial é a vida. Compre alimento e dê. Água e luz. Tá pago? Tá não. Vamos levantar uma oferta para ajudar. Ajuda. Viu? Fui muito ajudado pelos irmãos lá de São Paulo. Eles me mostraram o que é o caráter cristão. Viu? Vamos adiante. O contraste notável do versículo 18 não seria notado tão prontamente por um crente de nossa época, mas o hábito da embriaguez era tão universal entre as populações pagãs, das quais os cristãos gentios se originaram, que tal contraste lhes era realmente apropriado. Paulo diz, em uma de suas cartas, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tu não tem boca para encher de cachaça?
Por que tu não abre a tua boca para o Espírito Santo de Deus usar para tu em favor dos outros? E curar as pessoas, e fazer profecias, e revelar visões do céu, mistérios do céu, revelar palavras nas entrelinhas da Bíblia. Por que tu não faz isso? Era o que Paulo estava dizendo para aqueles novos conversos. Deixa de estar bebendo, enchendo a cara. Vai buscar Jesus, que é o melhor que tu faz. Tá? Veja também em Atos capítulo 2, versículo 15 e seguintes. Tá? O ébrio procura algum suposto bem em seus excessos. Não, eu faço isso porque me faz bem. E se me faz bem, Deus não reprovou. Oi? Oi? Vamos adiante. Eu vou só ler, viu? Eu não vou nem comentar. Mesmo, talvez, sua inspiração. Eu só fico inspirado para cantar se eu tomar uma lapada de pitu. Irmão, acontece. Pitu aqui em Pernambuco é a chamada vodka aí no sul-sudeste, tá? Ela é uma latinha preta com o pitu desenhado nela, que todo mundo usa. E não estou fazendo propaganda aqui não, viu? Eu estou fazendo um contra-ataque, viu? Para que você deixe esse vício maléfico e gaste o seu dinheiro com aquilo que é bom e não com aquilo que não é, tá? O ébrio procura algum suposto bem. Ah, eu bebo porque eu me sinto bem. Eu cheguei estressado no trabalho, não sei o quê. Vai fazer um exercício físico. Vai procurar uma psicoterapeuta, rapaz. Procure um psiquiatra. Você não está regulando bem de juízo, não. Me perdoe aqui a palavra. Viu? E outra coisa, Jesus não condenou a medicina, não. Tinha um evangelista médico na presença de Tíquico e dos demais, quando Paulo estava escrevendo as cartas de prisão, que é Lucas, o médico amado. E ele foi com Tíquico até Éfeso e ficou lá até o dia da sua morte. Viu? A gente vai ver isso na parte de arqueologia, quando terminar o capítulo 6. O verdadeiro bem se acha na plenitude do Espírito Santo. Está vendo você? Aquilo que os homens procuram através da embriaguez não é encontrado desta forma. Suas esperanças são inevitavelmente ilusórias. Por que ilusórias? Porque vem e passa. Ele fica embriagado, vendo o céu quadrado, vendo a mula falando com ele, ele acha aquilo divertido e engraçado, o vinho levar a alegria, por isso que ele é da raiz hebraica, que significa alegria, felicidade, deixa o camarada alegre, rindo à toa. Mas é passageiro, é um vício, tá? Inclusive, uns têm inspiração nisso, como eu já citei o caso do irmão que tomava uma lapada de pitu para poder cantar no ponto de pregação. Quando a gente chegava no microfone, o microfone estava com o cheiro da cachaça. Viu? O verdadeiro bem se acha na plenitude do Espírito Santo. Aquilo que os homens procuram através da embriaguez não é encontrado desta forma. Suas esperanças são inevitavelmente ilusórias. Repetindo de novo para reforçar. Viu? Tudo que os homens procuram na satisfação de suas necessidades e desejos pode ser encontrado no Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá prazer. Viu? Ele nos dá prazer. Não precisamos dos prazeres mundanos. Nós temos os prazeres espirituais, tá? Que é chamado o gozo da salvação. É quando o Espírito está ali confirmando que você está salvo. E você sente aquela alegria tão grande que começa a chorar e a se debruçar sem falar línguas estranhas. Tá? É chamado isso de gozo da salvação. Tá? Tudo que os homens procuram na satisfação de suas necessidades e desejos pode ser encontrado no Espírito Santo. Este versículo relembra o entusiasmo dos cristãos primitivos. Eles tinham sede do Espírito Santo de Deus, de ser como Paulo, como aqueles pastores, como Lucas, como Silas, como Barnabé, como Timóteo, que botava a mão em aleijado, aleijado andava, botava a mão em cego, cego via, botava a mão em surdo, surdo ouvia, botava a mão em demoniado, demoniado caía, e era liberta a alma daquela pessoa, daquele jugo infernal, tá? Eles queriam ser como eles.
Estes eram os verdadeiros super-heróis que a mídia esconde, tá? Vamos lá. Sua religião não se tinha tornado ainda um formalismo frígido, viu? Frígido, ou seja, frio, horrível, seco, amargo, nojento, repudiante, tá? E correto não é. Em que sentido? Tá? Em que sentido? O Dr. Davidson falou isso aqui. Pare para meditar. Eu não vou falar muito não, porque senão a gente vai estender demais o tempo aqui. Mas tem muita coisa que a gente pode tirar do Dr. Davidson nas explicações dele a respeito da carta de Éfeso, viu? A camaradagem barulhenta dos beberrões é bem conhecida. E em vivo contraste com isso, Paulo retrata cristãos cheios do Espírito Santo, que não param de falar língua estranha. E os beberrões não param de falar asneira, tá? Que gozam de uma comunhão mais pura e entoam cânticos mais nobres, enquanto se animam uns aos outros com louvores de Deus. Tá? E a gente vai tocar nesse assunto sobre louvores a Deus. Eu não vou entrar nele agora não. Vamos continuar aqui. Paulo não fala aqui de uma forma de culto estereotipada. Ou seja, para alguém ver. Não. O culto é para a gente sentir a presença de Deus. Tá? Não adianta eu estar com essa camisa aqui presa na goela, viu? Com uma gravata me prendendo, me sufocando, se eu não tenho respaldo bíblico, eclesiástico e espiritual para estar ali sentado, lecionando ou ensinando alguém na igreja, viu? Vá viver primeiro para poder ensinar, tá? Paulo não fala aqui de uma forma de culto estereotipada, mas da expressão espontânea de uma vigorosa vida espiritual. O vigor, do jeito que começou, eu termino, é no vapor, como a gente diz aqui em Pernambuco, tá? Vamos ver o seguinte. Jesus, me ajude. Deixa eu dar aula. O verdadeiro louvor a Deus não é produto de efervescência superficial e extravagante. É uma coisa do coração. Hinos e cânticos espirituais. Vamos tocar na ferida, né? Tem gente que se dói com pouca coisa, né? Mas eles cantavam salmos, tá? Do capítulo 1 até o capítulo 150. Irmão, por que o senhor está dizendo que Salmos tem capítulo? Eu digo, porque a Bíblia, tá? Há mais de 400 anos, foi dividida primeiramente em capítulos de Gênesis a Apocalipse para facilitar a sua interpretação e memorização por parte de nós pregadores, tá? E anos depois foi dividida em 31.173 versículos, sem exceção. Não existe exceção para a poesia hebraica. A não ser que você seja um exegeta de poesia hebraica, aí você estuda o hebraísmo, aí você vai aprender que verso, e vou citar só um aqui para vocês. Vamos pegar o capítulo 1 dos Salmos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Falei capítulo 1, versículo 1. E o verso, irmão? Não é verso não. O que o senhor está chamando de versículo, não. O verso é bem-aventurado o varão. Segundo verso, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Terceiro verso, que não se assenta no caminho de pecadores. Quarto verso, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Acabou-se. Isso aí é verso. Mas versículo é a mesma regra tanto para Gênesis, como para os poéticos, como para os históricos, proféticos, os evangelhos, as cartas paulinas. É capítulo
e versículo, tá? Pesquise que você descobre, tá? Tem gente aí querendo fazer uma nova moda aí, não sei porquê, tá? Creio que é, como é que João falou? O mundo jaz no maligno. E se o mundo jaz no maligno, ele pode enobrecer qualquer tipo de coisa correlacionada à Bíblia, inventando novas modinhas, tirando o que foi alicerçado pelos pais da igreja. Tá? Dê uma estudada sobre a divisão de capítulos e versículos da Bíblia. Tá? A Bíblia tem 1.189 capítulos e 31.173 versículos. Tá? Pesquise quando foi dividida, tudinho direitinho. Você vai se espantar com quem fez essa divisão e você vai adquirir mais conhecimento para dar para os seus alunos e para sua esposa e seus filhos, tá? Vou aqui na parte do segundo parágrafo. Paulo não fala aqui de uma forma de culto estereotipada, mas da expressão espontânea de uma vigorosa vida espiritual, tá? O verdadeiro louvor a Deus não é produto de efervescência superficial, tá? E extravagante. O que é? Rodar no manto, cair no manto, a unção do leão, a unção da cobra. Já tem a unção da cobra, a unção da rosa, a unção do azeite, a unção da porta, a unção da cruz. Pelo amor de Deus, nem unção mais existe no Novo Testamento. O que há é a imposição de mãos para separação para o ministério. Nem óleo mais desce na cabeça de ninguém, pelo amor de Deus. Tá? O verdadeiro louvor a Deus não é produto de efervescência superficial e extravagante. Tá? É uma coisa do coração, é de dentro para fora, com hinos e cânticos. Vamos para Salmos agora, tá? Salmos era usado como livro oficial de cântico e oração pela igreja primitiva. Por que ele está no plural? Não é porque, só pelo simples fato dele ter canções e orações dos servos de Deus ali presentes. Não foi só por causa disso. Do capítulo 1 até o capítulo 41, você tem o Salmo 1. Do capítulo 42 ao capítulo 72, você tem o Salmo 2. Do capítulo 73 até o capítulo 89, você tem o Salmo 3. Do capítulo 90 ao capítulo 106, você tem o Salmo 4. E do capítulo 107 até o capítulo 150, você tem o Salmo 5. Eles eram 5 rolos. E o que foi que aconteceu na Idade Pós-Moderna? Juntaram num único livro, na ordem em que eles eram escritos pelos copistas. Tá? Fica a dica aí para vocês, viu? Vamos adiante, né? É uma coisa do coração. Hinos e cânticos espirituais. Esses hinos, tirados do livro de Salmos, dos Salmos, eram hinos coletivos, tá? Que todos cantavam juntos a mesma letra, ou por reciprocidade, como os Salmos, capítulo 136. Todo ano novo, o judeu, ele ora o Salmo 136, capítulo 136, do versículo 1 até o último versículo. O Deus jogou Faraó e seus carros no mar envolto, porque a glória e benignidade do Senhor dura para sempre. Era dito a passagem e a réplica, ou tréplica, no caso, era dito pelo povo. Ele falava a primeira parte e o povo concordava com a segunda parte, dizendo, porque a sua benignidade dura para sempre. Tá? Era feito desta maneira. Este capítulo de Salmos. Tá? Outro capítulo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Isso é um hino. Tá? É um hino para ser cantado
em conjunto, tá? E os cânticos espirituais que eu cheguei a ver ainda na igreja na minha juventude, aos 18, 19 anos, a pessoa que tem o dom de cantar em línguas celestiais não parece ser uma pessoa cantando, parece ser um vocal, tá? Por incrível que pareça, eu presenciei muito isso. Hoje eu não presencio mais, porque o povo não busca. Eram cânticos espirituais para proteger o povo de Deus, tá? Eu vi isso na minha juventude. A irmã falando em mistérios, cantando em mistérios hinos não conhecidos pelo ser humano. São hinos que vinham do alto direto para a boca dela para falar para a igreja. Quando ela terminava de cantar, ela profetizava em português tudo aquilo que ela cantou. Tá? Ela tinha tanto esse dom de cântico espiritual como a interpretação das línguas estranhas. Temos visto muito pouco isso, viu, nos dias atuais. Tá? Vamos adiante. Comentários de Efésios 1 a 21, do capítulo 5. Esta é uma indicação interessante de que a igreja primitiva desenvolveu sua própria expressão poética de culto e louvor. O que eu expliquei anteriormente, viu? Eu estou só confirmando aqui. Além do uso dos salmos, tá vendo que está no plural, do Velho Testamento, confira em Colossenses 3,16, isso também. Alguns comentadores fazem uma distinção entre os dois, sugerindo que os hinos fossem cantados pela congregação, enquanto os cânticos espirituais se constituíssem de solos, tá? Tem essa explicação aí também, que eu não vou de encontro a Dr. Davidson, tá? Eu estou só explicando o que ele tem de pontuar aqui a respeito disso, tá? A incessante providência de Deus, no versículo 20, é a razão suficiente para as expressões de louvor mencionadas acima, tá? A autoentrega do cristão a Cristo envolve uma relação para com os outros tão humilde como abnegada. Eita, eu não vou fazer isso não. Eu não vou fazer isso não, que eu posso magoar alguém. Não sei o quê. Não, mas o estrago vai ser maior se eu não fizer alguma coisa. Eu vou usar um pouco de ética. Eu não gosto muito dela não, porque ela me deu trabalho de aprender, sabe, no curso de bacharel. Mas o que é melhor? O bem menor... o que é melhor? O mal menor ou o bem maior? Rapaz, a gente fica... se for por um, eu posso estragar alguém. Se eu for por outro, eu também posso estragar. E não existe linha divisória para com Deus, não. Deus é cara enxuta. Ou é, ou não é. Viu? Alguns comentadores fazem uma distinção entre os dois, sugerindo que os hinos fossem cantados pela congregação, isso eu já li. A incessante providência de Deus é a razão suficiente para as expressões de louvor mencionadas acima. Tá? Eles tinham que buscar para ter poder. Poder espiritual. Não estou falando de poder carnal, não. Viu? Que os homens hoje, em vez de buscar poder espiritual para curar um deficiente que entra dentro da igreja, para curar alguém no hospital do câncer, para curar alguém desse coronavírus, e a gente não acha ninguém com dom para curar essas coisas. Tá muito difícil, tá? Tá muito difícil de se achar. A incessante providência de Deus é a razão suficiente para as expressões de louvor mencionadas acima. Tá? A autoentrega do cristão a Cristo envolve uma relação para com os outros tão humilde como abnegada, sujeitando-vos uns aos outros. Tá? Ninguém é maior do que você e você não é menor do que ninguém. É todo mundo numa mesa redonda, comendo da mesma comida, dividindo o mesmo prato, o mesmo alimento, o mesmo pão, o mesmo vinho, a mesma Bíblia. Tá? Não existe esse negocinho de taça para um e copo descartável para outro, não. Se não dá taça para todo mundo vai tomar no copo descartável mesmo. Estão entendendo? Viu? É o que Paulo fala aqui. Sujeitando-vos uns aos outros.
Ah, mas eu já sou do ministério. Ministério não é para estar fazendo isso, não é para estar fazendo aquilo. Rapaz, quanto mais a gente sobe nessa escala ministerial, mais a gente desce. Tá? A alta entrega do cristão a Cristo envolve uma relação para com os outros tão humilde como abnegada, tá? Sujeitando-vos uns aos outros. A exortação parece ser, talvez, curiosa para seguir uma recomendação à livre expressão do entusiasmo espiritual, como se recomenda no versículo 19. Paulo, ele sai fechando todas as brechas, para ninguém ter dúvida de quando Tíquico levasse a carta até a Lídia, polo central, Éfeso. Tá? Considerações finais dessa carta, né? Dessa parte, dessa carta, do capítulo 5, do versículo 1 ao 21. Mas é característico do testemunho cristão que sua ousadia seja condicionada por uma constante preocupação com os sentimentos e o bem-estar dos outros e que por isso se submeta às ternas exigências das circunstâncias. Confira aí em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26 ao 33. Tá? As exigências das circunstâncias têm que ser, infelizmente, viu, meu filho? Cumpridas. Se tem alguém que não está cumprindo, ele vai pagar o preço com Deus. Mas você que está fazendo tudo certo, viu? É direito diante de Deus. Não se preocupe que nada de ruim vai vir para a tenda da sua casa. O motivo para a submissão não se encontra naqueles a quem é preciso submeter sem amor. Procurá-lo-emos em vão ali. Se olharmos somente para eles, pode tornar-se impossível nossa submissão. Tá entendendo? Cuidado! O homem, quando galga poder, ele acha que o povo é piso. E Paulo aqui não está mostrando isso aqui não. Ele diz, vocês são resultado do meu trabalho. Viu? Se olhamos somente para eles, pode tornar-se impossível nossa submissão. Ou seja, se eles estavam fazendo aquilo, os novos conversos, não a primeira geração, eu continuo repetindo, ou é a segunda ou é a terceira. Deixe outro comentarista entrar em mais detalhe com relação a isso. O motivo deve ser o temor de Cristo, que é o termo equivalente no Novo Testamento ao do temor do Senhor. Cristo é colocado em pé de igualdade com Deus, porque Ele é Deus. Tá? Do temor do Senhor no Velho Testamento. O princípio estabelecido neste versículo é desenvolvido nas sessões seguintes, onde veremos na próxima aula, tá, gente? Eu não vou ser muito prolixo, tá? Eu falei de forma redundante para exagerar mesmo, tá? É um pleonasmo, mas medite na letra do hino. Eu não sei porque eu amanheci com vontade de cantar esse hino, mas ele falou ao meu coração, tá? Que o nosso coração, segundo a Bíblia, é a nossa mente, viu? A Bíblia diz que aquilo que entrou pelos olhos do homem e não subiu ao seu coração que a Bíblia está falando é a mente, é o que Deus tem preparado para os seus. Então, irmão, espere ver coisa muito maravilhosa ainda nesses dias. Jesus não mexeu uma palha, só foi preciso um vírus contraído por uma comida com morcego dentro para fazer 7 bilhões de pessoas temerem a morte e se lembrarem de Deus. Viu? Que Deus abençoe, que Deus vos guarde da peste perniciosa, que Deus vos guarde deste coronavírus maldito, tá? E que Deus, para aqueles que estão com essa doença, traga cura, viu? Traga cura. Faça como Ezequias. Isaías trouxe sentença de morte. Se alguém trouxe sentença de morte para você e você tem crédito no céu, vire o rosto para a parede. Ah, não tem parede não, está no meio do corredor. Vire o rosto para o lençol para ninguém escutar a sua oração. Peça a Deus que Ele ouve a sua oração.
viu? Assim como ele ouviu a minha há 10 anos atrás, ele também ouve a sua, viu? Está aqui todas as fontes que eu consultei, eu gosto de mostrar. Se em alguns slides anteriores não mostrei, eu vou ficar mostrando até as 4 últimas aulas que nós teremos, que é a segunda parte do capítulo 5, primeira parte do capítulo 6, segunda parte do capítulo 6. Não creio que será necessário dividir o capítulo 6 em 3 partes, então nós teremos somente mais 3 partes da carta a Éfeso e a parte da arqueologia, tá? Com fotos atuais de lá. Tá? Eu recomendo a vocês, como sempre, Harrison Everett F., tá? Doutor, comentarista bíblico do comentário bíblico Moody, tá? É da EBR de 2010. Tá? Até agora não fizeram nova edição e nem ampliação. Estão ainda vendendo a tiragem dessa época. E tem um novo comentário bíblico, Novo Testamento, com recursos adicionais da editora Central Gospel. Tá? Olhe, livro de teologia é caro não. É muito caro. Tá? É muito caro você comprar um comentário bíblico desse. Tá? Mas você pode, tá? Sendo estudante seminarista, você pode chegar nas lojas autorizadas a venderem a seminaristas. Não vou citar aqui para não fazer comercial, tá? Você vai numa livraria, se estiver fazendo seminário, você se apresenta como seminarista, mostra a carteira de seminarista ou de bacharel em teologia, se você é afiliado ao Conselho Federal de Teologia do Brasil, você compra com até 50% de desconto, tá? Um comentário desse de Dr. Harrison, ele custou na época para mim R$160. Hoje, faz 4 anos que eu me formei em teologia, ele deve estar por uns R$460, R$480 e é divisível em 10 vezes iguais sem juros. E se você pagar à vista, você ainda ganha 20% de desconto. Tá entendendo, meus irmãos? Essas coisas têm que ser passadas para que vocês saibam os seus direitos também. E Redmacher, Allen House, que fizeram o novo comentário bíblico do Novo Testamento com recursos adicionais da editora Central Gospel, da editora de Silas Malafaia. Tá? Essa editora, o livro é acessível, ele tem o comentário tanto o antigo quanto o novo. Eu estou usando do novo por causa da carta de Éfeso, por isso que eu cito aqui só o Novo Testamento, mas ele tem também o do antigo, que são bem robustos, tá? Esses comentários, e ajudam muito na compreensão, tá? Ajudam muito na compreensão, porque eles vêm em português, tá? E eles falam o texto no original, no português, para que você entenda porque aquela palavra naquela época era usada naquele momento daquela maneira. Eu espero não ter sido muito redundante. Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue abençoando o Brasil, mesmo com essa pandemia aí, tá? Bênçãos é o que eu desejo para a sua vida, viu? Muitas. Que Ele multiplique-as, tá? Se você já é abençoado, que seja gradualmente mais abençoado ainda, até chegar no céu, viu? Que Deus abençoe e Deus vos guarde, tá? E medite na letra do hino, por favor. Eu não sou cantor, não. Jesus me chamou foi para ensinar e pregar, mas eu tenho certeza que esse hino vai falar para alguém, tá? Que Deus abençoe.